Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e eu quero trazer para vocês uma recomendação de um seriado que está no Netflix e que é baseado também em um livro de um barcelonês, que é o livro A Catedral do Mar, La Catedral del Mar, né, como está no Netflix, se eu não me engano. E é uma história muito interessante, se passa na Idade Média, trata de intolerância religiosa, questões de injustiça social. É um verdadeiro prato cheio para uma reflexão mais densa e tem uma história central sobre o Arnau espanhol desde o seu nascimento até sua idade adulta, que é também muito, muito interessante. Então, além do pano de fundo, né, você tem uma história muito interessante pessoal. Vale a pena dizer que os primeiros episódios não são tão bons quanto os episódios finais da série. Então eu recomendaria, se você não gostar do primeiro ou do segundo episódio tanto, de você seguir, porque a série, na minha opinião, fica muito melhor mais à frente, não é? Enfim, nós vamos falar sobre esse seriado no episódio de Filosofia Popular de hoje. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do nosso canal, se inscreva nas nossas outras redes sociais, no canal, e quem sabe se torne um apoiador. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, que obra é essa, né? A obra, a Catedral do Mar, né, ela é uma obra de literatura espanhola e o livro é o primeiro livro do barcelonês Ildefonso Falcones, né? Eu achei uma resenha do livro que diz o seguinte: é um romance intenso e uma verdadeira aula de história sobre a Idade Média. Eu, como professor de história, concordo. Com uma ampla diversidade de temas como a questão religiosa e a injustiça social no período, esse é um livro intenso e épico que narra a vida conturbada de Arnau, desde os trágicos acontecimentos de sua concepção até os diversos desafios que a vida e a busca pela sobrevivência lhe impuseram. Um livro sobre fé, intrigas e injustiças que fala da luta pela liberdade em um mundo marcado pela servidão e exploração dos camponeses que garantiam os privilégios de uma nobreza soberba e cruel. Acho que é um resumo muito, muito bom, esse resumo que eu encontrei. Posso até colocar o link para vocês darem uma lida na resenha do livro. Mas é interessante que essa resenha do livro meio que fez um excelente resumo do que é a série. Ou seja, e nesse sentido eu imagino que a série tenha sido muito fiel ao livro. Eu não li o livro, mas eu assisti a série por recomendação de minha esposa Débora. Ela me colocou para assistir a Catedral do Mar, não é? E assim como de vez em quando eu coloco ela para assistir outras coisas, isso daí é uma expressão de humor que infelizmente nem todo mundo, da última vez que eu utilizei, compreendeu, mas enfim, eu espero que agora tenham entendido, não é? Enfim, e a série realmente é muito interessante. Eu acho que algumas coisas são interessantes. Agora, claramente algumas coisas do romance ou da série são pouco assim, difíceis de acreditar. Por exemplo, o preconceito era fácil de acreditar, mas você pensar que pessoas como Arnau iriam exibir em alguns aspectos uma perspectiva tão avançada é difícil de acreditar. Mas não é impossível, levando em conta que ele estava expressando apenas um sentido de empatia, de solidariedade em determinados momentos da série, né? Eu achei particularmente interessante a forma como a série caracteriza de forma bem dura alguns membros da nobreza. Alguns membros da nobreza são vistos de uma forma, são caracterizados de uma forma realmente bem baixa, pessoas mesquinhas, pessoas interessadas apenas em poder e humilhar os outros. E eu acho que foi uma coisa interessante, porque a gente vê alguns paralelos entre essa nobreza e parte, claro que não a totalidade, das elites econômicas da nossa época. Então, embora o filme o seriado se passe na Idade Média, você vê muitos paralelos entre as diferenças de classe, né? As classes dominantes e as classes subalternas. E como o Arnau Espanhol, né, esse personagem que a série concentra as atenções, ele acaba oferecendo uma visão um pouco diferente. Ele é uma pessoa que sofre com essa estrutura de dominação, ele sofre as consequências dela e sofre em outros momentos quando ele está em uma outra posição,
e ele está na posição daquele que teoricamente deveria ser o dominante, deveria assumir, mas em vez dele reproduzir o mesmo comportamento daqueles que o maltrataram, ele tem dificuldade em fazer isso. Ele luta contra isso, ele reage. Enfim, é uma série que eu gostei bastante. Em alguns momentos chegou a me emocionar. E eu recomendo bastante que vocês assistam. Eu prefiro não dar muitos spoilers, porque eu acho que a própria pessoa assistir, eu acho que ela vai poder refletir sobre esses temas. Por exemplo, na questão da religião. A série mostra a religião como sendo uma fonte de esperança e de consolo para pessoas muito pobres. Mostra até a igreja tendo um papel de proteção e de cuidado com as crianças e tudo mais. Inclusive ele e um outro menino que vocês vão entender. Mas também mostra a igreja tendo um papel nefasto na Inquisição e a forma do julgamento e a paranoia e a presunção de culpabilidade. Quer dizer, é muito interessante porque mostra essas duas fundamentais dimensões, né, da experiência religiosa. Mostra também uma tensão social e de classe absolutamente permanente, além de refletir sobre o lugar da mulher como um lugar profundamente subalterno naquela sociedade. E a gente vê como muitas dessas questões de lá da Idade Média, embora tenham acontecido sem dúvida nenhuma avanços, elas ainda se fazem atuais no nosso tempo, né? Não são questões que ficaram presas apenas no passado. Isso mostra que ainda há muito trabalho a se fazer em nome de maior justiça social, em nome de maior igualdade, em nome da liberdade e da democracia, não é? E se o discurso da liberdade muitas vezes é capturado por parte da direita, uma liberdade em que existe tamanha dominação econômica, tamanha concentração de riqueza e de poder nas mãos de poucos, sempre será uma liberdade profundamente ilusória, né? Um discurso de liberdade que serve para construir servidão. E se tem uma coisa que eu tenho como característica aqui no canal, é a defesa de um processo emancipatório, de ampliação da liberdade. E para mim, só é possível se ampliar a liberdade com maior igualdade de poder, com maior igualdade de acesso a direitos, a bens materiais. Só através de uma produção de maior igualdade é que de fato você produz também maior liberdade. Não por acaso, os países mais igualitários do mundo, com maior garantias de direitos sociais, também são os países mais livres do mundo, né? Quando você olha para Suécia, para Dinamarca, para Suíça, para Finlândia, os países que ampliaram e garantiram direitos à sua população e se tornaram exemplos em educação, em saúde, em democracia, enfim, são também os países onde a população é mais livre e que tem mais poder sobre a classe política. Então essa combinação entre liberdade e igualdade, ela é fundamental para produzir isso, e eu acho que de certa forma o filme, o seriado, discute isso ao mostrar que você precisa ter essa combinação para poder construir a liberdade, porque se você não tem, em determinado momento do filme fica claro que eles não têm, que a liberdade que eles têm é ilusória. E eu acredito que muitas das liberdades que nós temos hoje são extremamente limitadas e parcialmente ilusórias, justamente porque nós temos muito menos poder do que determinadas classes têm. E esse poder, fundamentalmente de classe, mantém a nossa sociedade ainda como uma sociedade entre mestres e servos, né? Entre aqueles que dominam e aqueles que obedecem. Apesar de todas as conquistas que aconteceram, ainda existe essa dicotomia fundamental e essa dimensão tão grande de dominação de uma classe ou de frações de classe sobre outras classes. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre o seriado. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe.
e quem sabe se torne um apoiador do canal. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. E se você gosta do que a gente faz aqui, sempre divulgue o nosso material, que é uma outra forma que você tem de nos ajudar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.